Salve Jesus, salve Maria. Boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa oração da noite desta segunda-feira, 8 de novembro. Hoje vamos aprender sobre a vida de Santo Ambrósio, doutor da Igreja. Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja, de nobre e distinta família romana, nasceu provavelmente no ano de 339 em Tréviros, onde seu pai exercia o cargo de prefeito das Gálias. A mãe ficou viúva muito cedo e voltou a Roma com 3 filhos: Marcelina, que se consagrou a Deus e tomou o véu das virgens; Sátiro, que morreu no ano de 378, depois de exercer altos cargos do Estado; e Ambrósio, o último, que seguiu a carreira diplomática tradicional na família. Ambrósio, desde cedo, aprendeu a alimentar as virtudes cívicas e morais, ao ponto de ter sido governador da Emília, do Lácio e de Milão. Antes de ser bispo, estudou direito antes de estudar teologia. A mãe de Ambrósio devia ser cristã praticante e generosa. O Papa Libério, 352-366, impôs pessoalmente o véu à filha dela, Marcelina, e parece que visitava a casa da nobre senhora romana. Todos da família beijavam a mão de Libério. Ambrósio, ainda criança, depois de se despedir do pontífice, tratou de imitá-lo e estendeu a mão aos criados e à irmã para que a beijassem. Marcelina recusou-a com bons modos, mas ele respondia: "Não sabes que eu também hei de ser bispo?" Dizia então Ambrósio por brincadeira, mais do que sabia. No entanto, era para isso que a divina providência o destinava. Ambrósio era governador de Milão. Com a morte do bispo de Milão, chamado Ariano, Ambrósio foi para a eleição do novo bispo, a fim de evitar grandes conflitos. Em meio à confusão, de repente uma criança grita: "Ambrósio bispo!" O clero e o povo aderiu e todos aclamaram: "Queremos Ambrósio bispo." O povo teve que treinar durante uma semana, até que, vendo nisso a voz de Deus, Ambrósio, que ocupava alto cargo no Império Romano e somente era catecúmeno, cedeu à vontade do Senhor. O primeiro concílio de Nicéia, 325, tinha proibido que subisse ao episcopado qualquer neófito, mas o Papa e o Imperador aprovaram a eleição. Depois de batizado, foi ordenado sacerdote e logo em seguida bispo de Milão. Tudo isso no ano de 374. Provavelmente,
usou as qualidades de organizador e administrador para o bem da Igreja, podendo assim atuar no campo pastoral, político, doutrinal, litúrgico, ao ponto de merecer o título de grande doutor e padre do cristianismo no Ocidente. Sua figura política ficou marcante, principalmente quando aplicou ao imperador uma dura penitência pública comum, pois teria Teodósio consentido uma invasão à cidade de Tessalônica, que resultou na morte de muitos. No que diz a respeito à imperatriz Justina, que desejou restaurar a estátua da deusa Vitória. Ele opôs-se valentemente enquanto viveu. Santo Ambrósio, como homem de Deus, partilhou sua riqueza material e espiritual com o povo. Jejuava sempre, pai carinhoso e tão grande orador que teve um papel importante na conversão de Santo Agostinho. Deixou muitos escritos e morreu com 60 anos no ano de 397, após 23 anos de serviço ao seu amado Cristo, com estas palavras: não vivi de tal modo que tenha vergonha de continuar vivendo, mas não tenho medo de morrer, porque temos um Senhor que é bom. Santo Ambrósio, rogai por nós. Vamos iniciar a nossa oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos, pedindo a graça de alcançarmos a santidade. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Outro dia está chegando ao fim e, Senhor, nesta oração, venho te pedir perdão pelo que devia fazer e não fiz, pelo que devia perdoar e não perdoei, pelo que devia esquecer e não esqueci. Perdão pela cólera injustificada, pelo sorriso maldado, pelo egoísmo, pela falta de fé, de amor, de esperança e compreensão. Perdão, meu Pai, pelos maus atos, más palavras, más ações e até pelos maus pensamentos. Perdão pela caridade mal feita, pela humilhação que infligi ao próximo, pela impaciência e até pelas dúvidas. Perdão, principalmente pela omissão, que é sinônimo de covardia. Mas, Senhor, nesta noite, antes de repousar, também venho te agradecer.
pelos momentos que eu quis ser instrumento do teu amor e do teu perdão, pelo amor que eu ensinei, pelo amor que eu recebi, pela dor que suavizei por sorrisos que sorri, pelas boas palavras que saíram de minha boca. Peço a proteção da Virgem Maria. E eu te agradeço, meu Senhor, por me dar Maria como mãe e intercessora, que me ampara e me auxilia a todo momento. Peço-te que conceda-me uma boa noite de descanso e fica comigo, Senhor, e com todos aqueles que amo, todos os momentos de nossa vida, pois Tu és luz em nosso caminhar. Amém. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo, e que Nossa Senhora me cubra com seu divino manto. Amém. Deus que é Pai, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite.